livro do profeta Samuel, capítulo 7, na verdade é do 1, do primeiro versículo até o 16º. Livro do profeta Samuel, capítulo 7, do primeiro versículo até o 16º. Os irmãos que estão próximos daqueles que têm alguma dificuldade, por favor, auxiliem, para que todos acompanhem a leitura. Som. Todos acharam? Amém? Amém? Ai, que bonitinho. Então vamos à leitura. Livro de 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 até o 16º, diz o seguinte: Ora, estando o rei Davi em sua casa, e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos, disse ele ao profeta Natã: Eis que eu moro numa casa de cedro, enquanto que a arca de Deus dentro de uma tenda. Respondeu Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e diz ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para eu nela habitar? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas tenho andado em tendas e em tabernáculos, e em todo lugar em que tenho andado com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a qualquer das suas tribos, e que mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fostes, e destruí a todos os teus inimigos diante de ti, e te farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Também designarei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei ali, para que ele habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e nunca mais os filhos da iniquidade o aflijam como dantes. E como desde o dia em que ordenei que houvesse juízo sobre o povo de Israel, a ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que Ele te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência que sair das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E eu lhe serei pai, e ele me será filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas não retirarei dele a minha benignidade, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. A tua casa, porém, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido por quanto tempo? Como que está na sua Bíblia? Para sempre. É isso? É a mesma coisa. Se tiver alguma tradução diferente, o sentido é esse. Me digam uma coisa, os jovens e adolescentes:
Qual é o nome do livro que nós acabamos de ler? Samuel. Quem foi Samuel? Agora eu peguei. Agora azedou o pé do frango. Quem foi Samuel? Oi? Filho de Davi é o Samuel? Isso aí vai custar caro na escola dominical. Vai já entrar pagando flexão. Eu sou militar, né? Fui militar, vai entrar pagando flexão nas. Quem foi Saul, meninos? Oh, quem foi Samuel? Perdão. Samuel foi o primeiro profeta da era do profetismo estabelecido em Israel. O primeiro homem chamado profeta de Deus. Tiveram outros relances de profetismo, mas estabelecido como profeta de Deus foi o primeiro chamado Samuel. E quando Samuel se levantou como profeta, adivinha? Lembra da semana passada? Não lembra? Você não estava aqui, cara. Mas quem estava aqui lembra que Israel tinha sido derrotado feio. Vergonhosamente Israel foi derrotado pelo inimigo e morreram 30.000 homens. E depois trouxeram a notícia para os sacerdotes, e o sacerdote também tomou um susto e morreu. Morreu os filhos do sacerdote, morreu o sacerdote e morreram 30.000 soldados. Foi exatamente nesse contexto que se levanta um profeta chamado Samuel. É como se Deus dissesse assim: estou farto desta religiosidade mentirosa, Israel, desse povo que não me adora com o coração puro, desse povo que não confia em mim de verdade. Vamos começar de novo. Então Deus estabelece um profeta para ser líder na nação de Israel, chamado, como era o nome do homem? Samuel. Beleza? Então até aí tudo bem. Entenderam mais ou menos o contexto do nosso texto? Ele conta a história de quem é a historinha que o texto contou? Davi. Isso, nos seus últimos dias, um pouco antes de morrer, quando ele já estava estabelecido, estava bem, morando numa casa bonita, ele olhou para a sua casa suntuosa, ele chama de casa de cedro, mas era um palácio. Ele olhou e viu: olha, eu habito em casa de cedro, não é justo que Deus habite em tendas, né? Não é isso que a sua Bíblia diz aí? Interessante. Olha, Israel era um povo nômade, ou seja, não tinha parada. Israel saiu do Egito. Primeiro, lá atrás em Gênesis, Deus prometeu a Abraão que faria de Abraão uma grande nação. Aí o povo desceu para o Egito em José e lá se tornou escravo, e como escravo viveu 400 anos, e Deus mandou Moisés libertar o povo, e o povo saiu como um bando de loucos. Todos os povos vizinhos temiam o povo de Israel, porque eles eram considerados um bando de loucos. Sabe, corintiano, quando sai do estádio? Brincadeira. O povo de Israel era um povo visto pelos seus vizinhos, povos vizinhos, como um povo extremamente violento, e que tinha um Deus que zelava por eles, e que era um Deus que fazia milagre
entre eles. Então os povos vizinhos tinham medo do povo de Israel. E Deus andava no meio do povo através da arca da aliança. Lembra da semana passada? Que o rei mandou buscar, o líder mandou buscar a arca da aliança e disse: vamos trazer a arca da aliança para cá, já que nós perdemos a primeira batalha, vamos trazer a arca da aliança, porque Deus vai estar aqui, e Deus estando aqui, nós não perderemos a próxima batalha. Perderam feio. E nós concluímos na semana passada que Deus não se deixa manipular. O que é isso? A teologia tinha como definição, antigamente, estudar Deus. Teologia, Deus, estudo de Deus. Mas hoje mudou, né? Porque quando você estuda alguma coisa, você está lá no laboratório, você apreende o seu objeto de estudo, você domina, você faz experiências, você consegue enclausurar, fechar e testar. E Deus não se deixa testar, Deus não se permite pôr à prova, e Ele está assustadoramente acima de nós, e nós, como seres infinitamente perdidos e mortais, nós não podemos manusear ou manipular ou fazer chantagem ou negociar com Deus, porque nós somos trapo de imundícia. O profeta diz que somos, é isso que somos diante de um Deus que é eternamente santo. E o querubim disse: santo, santo, santo. E agora Davi está com uma proposta que à primeira vista nos parece justo, não é? Parece justo. Alguém que foi bem sucedido resolve construir um templo, construir uma casa para Deus habitar. Sabe, na idade, no século 17, 18, surgiu um filósofo que disse que Deus morreu, não é? E esse filósofo, ele fala assim: se Deus for isto que está aí, então Deus está morto. Isso feriu profundamente a igreja. Por quê? Porque ele disse: se Deus for isso, se Deus for esse jogo de interesse, se Deus for esse monstro que a igreja cultiva e diz que é Deus, então Ele morreu. Se Ele estiver à mercê desse povinho, e ele estava falando a respeito do castigo do imperialismo do primeiro mundo em cima do terceiro mundo, em cima da África, em cima dos países de terceiro mundo. Se Deus for isso, Mahatma Gandhi disse assim: Jesus é maravilhoso, mas os crentes não prestam. Se Deus for isso que está na igreja, então Deus está morto, disse um filósofo, eu nem vou falar o nome, que a igreja tem um pouco de receio a respeito dele. E a proposta de Davi era enclausurar, colocar Deus dentro de quatro paredes. E é claro que Deus não aceita ser aprisionado. Deus não está aprisionado. Deus não tem compromisso com os nossos jogos de interesse. Deus não tem compromisso com as políticas humanas. Deus tem compromisso com o seu reino e com o povo que Ele escolheu, e a qual nós somos parte desse povo. Aleluia. E aí, irmãos, uma vez em Jerusalém, Davi estava estabelecendo o reino em Davi, só em Davi, que o povo se tornou uma nação. E aí Davi escolheu uma cidade estratégica, que não pertencia nem ao reino do norte, nem ao reino do sul, que não ia gerar briga. Davi
inteligentemente depois os dois exércitos do reino do norte e do reino do sul, Israel e Judá, e ele formou um exército para si, para que eles não se sentissem donos da nova nação que iria surgir. Estrategicamente agora, com a arca em Jerusalém, porque ele era muito esperto quando ele estabeleceu Jerusalém como capital do império, ele trouxe a arca, que quer dizer a presença de Deus, e agora ele quer construir um templo para que a arca seja abrigada, mas Deus não concorda com a proposta do nosso querido Davi. Davi não irá construir o templo, mas se Davi não pode dar estabilidade ao Senhor, este pode dar estabilidade a Davi. Interessante, no texto hebraico, ele faz chama-se hebraísmo, isso, né? Quando ele se refere à casa, Davi fala assim, eu vou fazer uma casa para Deus. Essa casa é casa mesmo, né? É templo, é casa de pedra. E Deus responde, uma outra casa. Não, eu vou fazer uma casa para você. Só que essa casa que Deus vai fazer não está diretamente ligada à construção, a templo. Está diretamente ligada à dinastia, ou seja, Deus estabeleceria um concerto com Davi a partir daquele momento, e que a dinastia dele levantaria um reino que duraria para sempre. Ou seja, as propostas do Senhor estão infinitamente acima das nossas propostas finitas e sem sentido. Os planos do Senhor estão assustadoramente acima dos nossos planos e projetos, e nós devemos nos render aos projetos e aos planos desse Deus maravilhoso. O texto continua, e nessa aliança que Deus propõe para Davi, eu destaquei 4 partes que eu acho interessante nós conversarmos a respeito. A primeira parte, o primeiro tópico que eu gostaria de destacar nesse texto é, em primeiro lugar, Deus garante uma relação especial entre Yahvé, entre Deus e a descendência de Davi, e expressa em termos de filiação. Está lá em 2 Samuel 7,14: serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. 2 Samuel 7,14. Deus estava estabelecendo uma aliança, mas uma aliança muito mais profunda do que as propostas humanas, né? Envolve filiação. Deus, quando nos chamou para sermos filhos. Então, meu irmão, olha, é claro que nós vivemos a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa correria, queremos nos estabelecer, queremos prosperar, mas uma coisa você precisa ter em mente, você precisa guardar no seu coração. Preste bem atenção, e eu já falei isso outras vezes: você não pertence a este mundo. Sabia disso? Você é chamado para ser povo de Deus, e muito mais. Jesus Cristo nos deu com Ele a filiação. Somos filhos de Deus, não somos mais amigos de Deus, não somos mais servos, agora nós somos filhos de Deus. A todos quanto receberam, a todos quanto receberem Jesus Cristo lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Aleluia. Então é um parentesco muito próximo. Em primeiro lugar, Deus estabeleceu uma aliança de filiação conosco. Em segundo lugar, garante que através dos reis descendentes de Davi, o próprio Yahvé cuidará do seu povo e o conduzirá pelos caminhos da vida e da história. Quantas vezes nós olhamos para a história do mundo e dizemos: esse mundo está na mão do capeta, ou não sei como é que você fala, o mundo jaz, alguns mais chiques falam, o mundo jaz no maligno, o mundo está na mão do capeta, o cramunhão está dominando. Mentira, mentira. Deus tem o controle absoluto da história.
A história está nas mãos de Deus. A Bíblia diz em Provérbios que como ribeiros de água, assim é o coração dos reis nas mãos do Senhor. Ele move segundo o seu querer. E é claro que nós, como filhos, somos cuidados por esse Pai maravilhoso. E não somos cuidados como uma criança cuida de um formigueiro, entupindo ou olhando como multidão. Deus cuida de você na sua individualidade, aleluia. É você, Ele te chama pelo nome, Ele te escolheu desde a fundação do mundo. É com você que Ele tem a aliança, não é com ninguém, mas é com você. Você é propriedade exclusiva de Deus. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, do 8, 12 e 16. Deus conduzirá o seu povo pelos caminhos do mundo, até que nós alcancemos aquele lugar que Jesus disse que foi preparar para nós estarmos com Ele. Em terceiro lugar, garante a prosperidade, a paz, a justiça para o povo de Deus, conforme 2 Samuel 7:10. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Lucas 1:33. Sobre os filhos do rei, a dignidade de rei, a devolução do anel de filiação do rei, a participação no reino. Olha, vivemos uma vida miserável, vivemos uma vida de peregrinação, uma vida de sofrimento, porque não sabemos o Pai que temos, não sabemos descansar nas asas desse Pai maravilhoso. Debaixo das tuas asas estarei seguro, aleluia. Deus tem coisa boa para você, mas nem sempre aos nossos olhos o que é bom para nós, Ele é visível, belamente. Deus tem coisa boa para você. Ele conduz a sua vida a pastos verdejantes, Ele te conduz às águas tranquilas. E nós esperneamos, quero fazer o mal, mas Deus insiste em nós e tem coisa boa para nós, aleluia, para mim e para você. Tudo isso que você está passando, Deus está tratando com você. É com você, não é com o seu vizinho, e não é para outra pessoa. Alguém disse: olha, fulano podia estar aqui para ouvir esta mensagem. A mensagem é para você, é com você que Deus está falando, é você que Deus está tratando, é de você que Ele cuida, é de você que Ele acorda cedo, é de você que Ele prepara leitos confortáveis, noites de sono tranquila. É para você, amém? Um quarto, garante a eternidade da dinastia e da nação. 2 Samuel 7,16. Trata-se de uma promessa. Eternidade da dinastia. À primeira vista, quem olha, pensa num reino humano, que na casa de Davi sairiam reis, mas da casa de Davi nasceu o rei, o grande e eterno rei, cujo reino dura para todos sempre, o grande e poderoso Deus, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que se entregou na cruz do Calvário para nos livrar do poder da morte e do pecado, aquele que se entregou por nós, morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida, aleluia. Deus conosco é o Deus eterno, aquele que era, que é e que sempre há de existir. E Ele disse: aonde eu estiver, você vai na minha cola, você estará comigo, aleluia. Somos chamados a viver essa eternidade. As coisas não terminam nesse projeto, nesse plano, nessa instância. Deus tem lugar bom preparado para você. Não se deixe enganar, não troque isso por promessas mentirosas. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e toda a sua geração, toda a sua casa. Todavia, por esse motivo mesmo, me foi concedido misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência,
e me tornasse um modelo para todos quanto haveriam de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo 1,16, o apóstolo Paulo dizendo que Deus foi paciente com ele, que enquanto ele perseguia os cristãos, Deus o tratava, que enquanto ele se vestia de soldado e ia atrás da igreja, Deus cuidava dele, Deus o protegia. Não importa o estado em que você esteja, Deus o ama, Deus te ama, e Deus protege e cuida de você. Aleluia. A questão fundamental que o nosso texto põe é o da atitude de Deus diante dos homens e do mundo. O autor desse texto está seguro de que Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da história, se preocupa com o caminho que os homens percorrem e encontra sempre forma de derramar o seu amor e a sua bondade sobre o seu povo, que Ele próprio escolheu. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa de Deus. Ele te escolheu, o Israel de Deus. Deus estava se referindo a você, não àquele povo prostituto que se envolvia com outros deuses, traiçoeiro, que não confiava em Deus. Deus está falando que o seu reino eterno tem a ver com você. A proposta de Deus esta noite é para você, meu irmão. Não deixe esta palavra, esta proposta passar desapercebida. Crê no Senhor Jesus Cristo, receba Jesus como seu Salvador, como dono da sua vida. Entregue-se a Jesus, ao senhorio deste todo-poderoso Deus, e a sua vida, com certeza, será frutífera, e a sua videira dará fruto, e as águas tranquilas de remanso te esperam. E ainda quando o seu corpo entrar em falência, Jesus Cristo preparou um lugar para nós como igreja. Aleluia. Estaremos com Ele, com certeza. Ele nos garantiu isso. Ele disse assim: na casa do meu Pai, Jesus, se referindo a Deus, na casa de meu Pai há muitas coisas. Se assim não fora, eu te falaria. Eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, termine. Aleluia. Para que onde Jesus Cristo estiver, estejais vós também. Ainda que me sobrevenha, como diz o texto, ainda que a figueira não floresça, ainda que as minhas vacas morram no curral, ainda que o meu sustento entre em falência, ainda que tudo me vá contrário, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu confiarei no Deus da minha salvação. Aleluia. É isso. Que Deus nos acrescente esta porção da sua palavra, e que você seja alvo da misericórdia desse Deus maravilhoso. Aleluia. Vamos ficar em pé? Agora é compromisso, não com a igreja, mas com Deus. É compromisso com Deus. Não deixe passar. Não deixe passar.